Vem aí depois do tabuleiro da política e a gente vai receber a deputada Ana Carolina Serra, ela que venciou numa reunião a falta de respeito de um homem contra uma mulher. Seja muito bem-vinda, deputada. Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Bom dia, deputada Ana Carolina Serra. Mais uma vez, obrigada. Te espero aqui nos estúdios, hein? Da próxima vez, quero a deputada aqui com a gente. Pode deixar. Parabéns pelo trabalho, Gabi. Parabéns a todos da equipe do Guardiã da Notícia. Muito obrigada, deputada. Então vamos começar para a gente contextualizar o que aconteceu justamente com o deputado Gilmar Santos, do Republicanos, que é o líder do governo na Assembleia. Bom, primeiramente, bom dia a todos os ouvintes, mais uma vez, a todos que nos acompanham pela rádio, pela internet. Bom dia, Fabi, Gabi, Fred. Infelizmente, nessa última quarta-feira, eu que presido a Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais, nós temos, como aprovado, um requerimento de convocação do diretor-presidente da Sabesp, que por 3 tentativas deixou de comparecer e atender aí ao pedido dos deputados, mas que de forma muito surpresa apareceu logo após o encerramento do prazo do início dessa reunião que aconteceu na última quarta-feira, e apareceu acompanhado nessa reunião, até então, do representante do governo, deputado Gilmar Santos, que inclusive é membro suplente dessa comissão, mas já dizendo como já tinha terminado o prazo para começar a reunião e a falta de quórum, porque nós precisamos de 6 deputados, mesmo assim é algo comum na Assembleia Legislativa, quando não há quantidade suficiente dos deputados presentes, para que nós fizéssemos a oitiva informal, de forma informal, do convidado que já estava lá presente e podia muito bem participar e prestar seus esclarecimentos. Mas o que aconteceu foi que durante o pronunciamento dos deputados, sendo a favor ou não, sendo o único contra o pronunciamento do diretor-presidente da Sabesp, o deputado Gilmar Santos, ele se alterou, porque, na verdade, foi um voto vencido para que ocorresse essa oitiva informal do diretor-presidente, e levantou-se, e não deixou com que eu falasse em nenhum momento, que eu presidisse normalmente a sessão. Eu já fiz outras sessões desse tipo, inclusive participando de oitiva informal de outros secretários do Estado de São Paulo, inclusive dessa gestão, e ele solicitou a retirada, que o diretor-presidente saísse de forma abrupta, desrespeitando e muito ali o meu trabalho naquela ocasião enquanto presidente, da reunião, da sessão, e também determinando a saída de um convidado, na verdade de um convocado pelos deputados, dos quais a maioria, nós estávamos ali em 4 deputados que aguardavam a oitiva da Sabesp para que prestasse todos esses esclarecimentos. Agora, deputada, em que momento que a senhora sentiu que o debate deixou de ser político e passou para um desrespeito e até uma questão de gênero pela senhora ser mulher? Olha só, durante todo a surpresa, aquilo que aconteceu, faz parte até da política, de esperar, de organizar os demais deputados da base para não aparecer, para não dar o quórum necessário. Mas a partir do momento em que ele deixa e passa a me interromper sistematicamente, não deixando eu falar, eu conduzir a reunião, eu enquanto presidente, lembrando que essa comissão de assuntos metropolitanos e municipais, somos em 2 mulheres, eu, presidente, e deputada Ana Perugini, vice-presidente. Então, também é algo muito novo para a Assembleia Legislativa. E ele não me deixava falar e também não pedia, como todos os deputados fazem, para que seja mantida a permissão da palavra. E nesse caso, quem preside a sessão é quem organiza. Claro que por ordem de chamada, por ordem de pedido, a gente dá o prazo para os deputados falarem. Afinal de contas, a Assembleia Legislativa é um parlamento. No parlamento se fala, se debate, se discute assuntos. E naquela
ocasião era um assunto importantíssimo que o diretor-presidente tinha de prestar esclarecimentos para dizer o que está acontecendo, tendo em vista a recente privatização da Sabesp e os serviços que têm sido cada vez mais falhos. Inclusive, nessa madrugada a gente presenciou o vazamento de gás que vocês já noticiaram, mas também no dia de ontem, ou seja, logo após a presença e a demonstração de não vontade de esclarecer essa situação, aconteceram mais 2 acidentes hoje. Foi quarta-feira que aconteceu o evento ocorrido e na quinta e na sexta-feira nós tivemos 2 acidentes sucessivos. Um em Santo André, com a explosão, a quebra da caixa d'água, né? O que poderia ter, inclusive, tido sucessões maiores, sucedidos situações piores, graças a Deus isso não aconteceu, mas também o vazamento de gás. Agora, deputada, aproveitando que a senhora entrou nessa questão do vazamento de gás, dos problemas que a gente tem tido, né, no nosso estado de São Paulo em relação à Sabesp, em relação à Comgás, fala um pouquinho pra gente do seu trabalho e das denúncias que a senhora tem feito em relação a essa má prestação de serviço para a população paulistana. Olha só, Gabi, o trabalho do deputado, ele não é só de propor projetos de leis, ele é também de fiscalizar a atividade do Poder Executivo, no caso do governo do Estado. E nós passamos por uma votação muito difícil, que foi a votação da privatização da Sabesp, e assim, na espera de que os serviços melhorassem, na espera de que uma melhoria de atendimento a toda a população, e inclusive de saneamento básico, de distribuição de água, que é um item essencial, e também do saneamento básico, para que a gente tenha as consequentes melhorias para o meio ambiente e também o impacto na saúde das pessoas. Infelizmente, não é isso que a gente vê acontecendo no dia a dia. E seria uma excelente oportunidade que o diretor-presidente perdeu de se esclarecer à população, de pedir muitas vezes paciência, como foi o caso que aconteceu com os trens aí no ABC, que esse é o meu trabalho também de fiscalizar. Recentemente, nós vimos a troca dos vagões por mais antigos na CPTM e nós fomos lá conversar com o presidente da CPTM, ouviu as demandas da população do Grande ABC, compreendeu e o governo, consequentemente, voltou atrás. Então, eu acredito muito que faltou diálogo nessa situação e teria sido uma grande oportunidade, não fosse o comportamento do deputado Gilmacy, infelizmente, de não deixar com que eu, Ana Carolina, presidisse devidamente, de acordo com o regimento, já que não tinha o quórum suficiente, nós poderíamos muito bem fazer essa oitiva informal, aproveitando a presença do diretor da Sabesp ali naquela ocasião, para que a gente pudesse prestar os devidos esclarecimentos para a população e também fazer o nosso trabalho. Afinal de contas, ali é um ambiente democrático. E com essa ação, infelizmente, o deputado Gilmacy, ele violou esse princípio democrático, ou seja, ele não deixou com que eu conduzisse os trabalhos, com que nós, mulheres, que tanto tempo lutamos, e muitas mulheres perdem suas vidas no dia a dia ainda, para que a gente conquiste esse tipo de espaço, e infelizmente ele teve essa reação de, no grito, impedir uma reunião na qual ele era minoria. Deputada, a senhora ele veio te pedir desculpas, ele explicou o motivo pelo qual ele teve esse péssimo comportamento? Não, infelizmente não. Nem ele, nem o partido dele. O que chama a atenção justamente, primeiro, é um esvaziamento de algo que realmente interessa diretamente à população, numa situação que a gente, todo dia, como a senhora colocou, a gente vem noticiando vários casos envolvendo a Sabesp. E o segundo é também qual que é a mensagem que passa. A gente está num ano de eleição em que a gente precisa dessa representatividade feminina cada vez maior e, infelizmente, o recado é esse, né? Que os nossos políticos não respeitam as mulheres. Infelizmente, Fabi, e fica aí o exemplo, para que as mulheres não se calem. Cada vez que houver uma tentativa, infelizmente, de impedir que a mulher exerça seu trabalho, de que exista uma situação de assédio, ou de assédio moral, ou de assédio físico, para que ela reaja, denuncie, comente, mostre que esse exemplo já é um exemplo ultrapassado para os homens. Hoje nós trabalhamos tanto para conquistar o nosso espaço, mostrar nossas ideias, para que a gente conquiste novos direitos. Então, que fique o exemplo para as demais mulheres,
mulheres, para que quando aconteça situação semelhante, tenha coragem, dentro da sua forma, da situação em que ela se coloque, denuncie, fale, comente. Hoje a gente tem a internet, as redes sociais, o trabalho de vocês da comunicação, que é incrível, de levar informação para as demais pessoas, para que esse exemplo não se arraste, para que esse exemplo infeliz não se arraste. Ou seja, tentar vencer o trabalho de uma mulher num espaço democrático, numa casa de leis, no maior parlamento da América Latina, no grito, levantando-se, não pedindo a palavra, a vez da palavra, ordenando a saída do diretor da Sabesp, sendo que eu era presidente da sessão, o deputado Gilmacy, por ser líder de governo, ele está acostumado a presidir sessões, comissões, colégio de líderes, enfim, diversas situações na Assembleia Legislativa, mas o que a gente vê é que, infelizmente, quando ele deve se colocar no local como deputado e respeitar uma autoridade feminina que está acima dele em determinada posição, ele não sabe inverter os papéis. Nós, mulheres, devemos saber o nosso local de força, de trabalho, de fala, e respeitamos, sim, dentro da Assembleia Legislativa. Essa é a legislatura que mais tem mulheres. Somos 94 deputados e 26 deputadas. Eu faço parte do PSDB, da Federação PSDB Cidadania, que é composta unicamente por mulheres. Então, eu acredito, e presido uma comissão da qual eu sou mulher e a minha vice-presidente também é mulher. Então, às vezes, o que a gente vê falta os homens se adequarem a essa nova fórmula, essa nova forma de trabalho, de fazer política e de posição das mulheres, de aceitar isso, infelizmente. Agora, deputada, as colegas, né, da Alesp se solidarizaram, houve uma sororidade, e já emendo numa segunda pergunta, o presidente da Alesp, o deputado estadual André do Prado, do Partido Liberal, já se posicionou, conversou com a senhora, falou sobre esse episódio lamentável que você vivenciou dentro aí da Alesp? Gabi, preciso ser muito franca com vocês, duas apresentadoras, o que também é algo muito simbólico na manhã de hoje. Infelizmente, o presidente André do Prado não se pronunciou, não conversou comigo, não me mandou uma mensagem de texto que seja, e apesar do ocorrido, logo depois de terminada a reunião, nós, deputados, fomos até o gabinete do deputado André do Prado, ele estava em agenda externa com o governador, e até o presente momento não se pronunciou, infelizmente. E essa presença realmente dentro da Alesp, dessa força feminina e esse posicionamento por parte do presidente é essencial justamente porque a gente tem que assegurar que uma mulher nunca precise recuar diante desses rompantes que ainda acontecem, né, deputada? É verdade, Fabi. Inclusive, é algo também que vale a pena destacar, que isso sirva de exemplo para as demais atividades, não só as atividades políticas, parlamentares, de poder executivo, para qualquer lugar, qualquer atividade que a mulher exerça a sua força de trabalho, sua competência, enfim. Então, que fique aí como exemplo e a necessidade de coragem e de se impor, mesmo numa situação da qual, dentro de um ambiente que deveria ser democrático, que deveria respeitar as mulheres, do qual existe inclusive um código de ética, uma cartilha de ética comportamental, da qual infelizmente foi violada, não foi cumprida, e ainda nós aguardamos o pronunciamento das autoridades, dos representantes nessa situação. Tá certo, deputada Ana Carolina Serra, a nós aqui da Guardia da Notícia nos solidarizamos com a deputada, com a senhora, por essa situação lamentável, né, passada aí com o deputado estadual Gilmacy, que é ligado à igreja evangélica, que deveria ter um outro tipo de postura, principalmente para com as mulheres, já que dentro da igreja se falado sobre muito respeito, né, Fabi? Com certeza, e o respeito acima de tudo. A divergência política, ela pode até acontecer, o que não pode acontecer é justamente o desrespeito, e o desrespeito até relacionado à questão de gênero. Quero deixar os nossos microfones abertos para suas considerações finais e agradecer a sua participação.
Muito obrigada, Fabi, muito obrigada, Gabi, Fred, toda a equipe da Guardiã da Notícia, muito obrigada ao ouvinte, às pessoas que eu recebi inúmeras mensagens de apoio e, acima de tudo, compreendendo a situação pela qual eu passei, cada uma retratando sua situação. Mas, Fabi, não posso deixar de pontuar algo que você mencionou de forma muito importante. As opiniões divergentes, diferentes existem, e isso enriquece o debate, isso enriquece a nossa democracia. Faz parte da nossa democracia conviver e respeitar as diferenças, sejam elas quais forem. O que a gente não pode é violar direitos, que foi justamente, infelizmente, o que eu presenciei, o que eu vivenciei na tarde daquela quarta-feira. Então, que fique mais uma vez o exemplo. Quando a gente fala em deixar legados, quando mulheres trabalham e perderam suas vidas muitas vezes para a conquista de direitos, lembrando que passamos recentemente pelo mês de março e o mês de maio, o mês das mães, a gente compreende e acaba lembrando um pouquinho de que a mulher, sim, ela tem um jeito diferente de trabalhar, seja em qual área for, e ela tem um trabalho complementar, um olhar complementar ao do homem. E para que a gente conquiste políticas públicas de melhorias na área feminina, na saúde feminina, do qual eu me debruço muito sobre a garantia de proteção nessa área, na segurança feminina, na questão da participação da mulher em vários espaços, na qualificação profissional, como manejar o seu tempo entre cuidado da família e o seu cuidado profissional e pessoal. Isso é muito importante. Ao longo do tempo, a gente vê recentemente, até pouco tempo atrás, 60 anos, a mulher não tinha sequer o direito de votar, de se colocar no espaço de trabalho, não tinha direito, ela era independentemente dependente do homem. Inclusive no Código Civil. Nós tivemos recentemente grandes conquistas, grandes avanços para as mulheres, mas infelizmente o que a gente vê é que nem todo homem ainda as respeita. Perfeito, deputada. Muito obrigada pela sua participação. Mais uma vez, toda a nossa solidariedade. Saiba que os nossos microfones estão sempre abertos para a gente não só falar dessa questão, né, do gênero, que é tão fundamental, e que a gente tenha cada vez mais representatividade feminina na política, porque é assim que a gente consegue realmente combater situações como essa, mas também o trabalho que a senhora realiza aí na Alesp. Obrigada, Muito deputada obrigada. Ana Carolina Serra, aqui ao vivo conosco no Download da Notícia, primeira edição. Deputada lá do Grande ABC, da cidade de Santo André, mulher com grande representatividade e, mais uma vez, a nossa solidariedade a essa situação lamentável que nós, mulheres, temos frequentemente passado, né, Fabi? Não é só a deputada, em todas as áreas, todos os campos. A gente estava conversando aqui nos bastidores que é o tempo todo precisando se posicionar para não ser engolida pelo mercado de trabalho, principalmente os homens que estão precisando ter uma aula de educação em como se comportar para com as mulheres, né, Fabi? Com certeza. Eu faço um monte de treinamento para a mulher justamente para ela que ela saiba se posicionar e ter voz. E é tão triste isso, né? Você precisa treinar para ter voz, porque muitas vezes as pessoas não te respeitam pelo gênero. Porque a questão não é o debate de ideias. O debate de ideias, ele é muito bem-vindo. A questão é a falta de respeito por você ser mulher. É aí que é o problema. Eu vou aproveitar até aqui e fazer um comentário. Um deputado federal, presidente estadual de um partido, publicou um vídeo essa semana na sua rede social. Tá lá, eu não vou falar o nome dele para não parecer que é perseguição, mas aí ele fala o nome da vereadora lá de Caraguatatuba e fala: a fulana tem essa voz fininha assim, mas ela é porreta. Ali, com essa fala e com esse vídeo publicado, ele já desmereceu a parlamentar. Com certeza, porque ela pode ter a fala fina, mas a atitude que faz a diferença, ela tem. É isso que você tem que, justamente, é essa avaliação que você tem que fazer. Exato. Agora, se é mulher, se é homem, não importa. Importa se você foi eleito para realmente defender a população, se você está fazendo seu bom trabalho, diferente de gênero. Não, foi péssimo ali. Errou na publicação e nós aqui da Guardiã da Notícia sempre levantaremos a bandeira dos direitos das mulheres, né, nos nossos lugares de fala, e aqui é um desses lugares, né, Fabi? Continua o seu jornal. Vamos dar sequência. A deputada Ana Carolina falou justamente do vazamento em reservatório da Sabesp, que assusta